Fala trader, aqui é Diógenes, com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise, vou comentar com você os principais elementos macroeconômicos que podem acontecer na semana de 17 a 21 de janeiro de 2022. E esse é o tema do vídeo que eu vou te trazer todo domingo, para que você comece a semana já sabendo quais são as notícias importantes e que podem impactar o mercado. E também eu vou comentar o que são essas notícias, porque o trader de varejo, de forma geral, ele entende muito pouco a respeito de elementos macroeconômicos, notícias, né? O que é ensinado para o trader de varejo de forma geral? Que se tem uma notícia de alto impacto, ele deve ficar fora do mercado, somente isso. Isso é o que é ensinado para o trader de varejo, em cursos, formações, mentorias. Então, cara, tem uma notícia de alto impacto, evita, um tempo ali você fica fora, só isso, tá? Mas eu quero ir um pouco além, eu quero te trazer um conhecimento que possa começar a te ajudar a entender como que funciona isso e o que são cada notícia. Então todo domingo esse vai ser o tema do nosso vídeo, para você se preparar e saber o que vai acontecer. Beleza? Muito importante, conforme você já deve saber, durante esse ano de 2022 eu me propus em trazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, porque eu vou te trazer coisa de altíssimo valor para te ajudar a dar o próximo passo enquanto trader, beleza? Então se inscreve aqui no canal e deixa seu like nesse vídeo, que é importante para mim também e para entender se isso está fazendo sentido para você. Para começar, eu quero começar falando para você do PIB da China. Hoje tem notícia, inclusive domingo, né? Hoje tem notícia para o PIB da China, tá? A expectativa é que tenha sido de 3,6%. E esse é o valor anualizado com relação ao quarto trimestre de 2021. Beleza? A última leitura foi de 4,9. E também temos a produção industrial para a China. Aqui também está a expectativa em 3,6% e a última leitura foi em 3,8%. Eu sei que no Forex, principalmente, né, muitas pessoas não acompanham, não operam o Yuan chinês. Porém, eu considero que, sendo uma das principais economias do mundo, é importante a gente falar um pouco aí a respeito dos elementos que tem, tá? Na segunda-feira nós temos feriado para o dólar. Amanhã é feriado nos Estados Unidos, portanto, que é o dia de Martin Luther King Jr., né? Basicamente aí um feriado nos Estados Unidos, e isso pode diminuir a volatilidade do mercado. Então você tem que estar preparado para isso, porque a volatilidade de segunda-feira pode ser um pouco mais baixa do normal. Também na segunda-feira nós temos o IPC, é o índice de preço ao consumidor para a zona do euro, tá? É o valor anualizado com referência ao mês de dezembro. A expectativa é que tenha sido de 4,9%. Basicamente, para você entender, o IPC é um dos principais indicadores, né, que é utilizado para medir a inflação através do consumo, através da ótica do consumo. Então, o IPC é bastante importante, tá? E a última leitura foi em 4,9%. A expectativa é que a inflação esteja aí mais ou menos estável na zona do euro. Por que é importante a gente entender a inflação? Porque quando a gente entende a inflação, nós conseguimos entender, começar a desenhar um cenário na nossa cabeça, onde nos coloca para entender qual pode ser o próximo passo do Banco Central daquele país, aumentar a taxa de juros ou diminuir a taxa de juros, tá? Então, como a inflação está um pouco alta, a gente pode pensar que o Banco Central Europeu, ao longo dos as próximas reuniões, pode ser que tome a decisão de aumentar a taxa de juros. Então, com isso a gente começa a desenhar um pouco melhor esse cenário, tá? Na terça-feira nós temos declaração de política monetária do Banco Central do Japão. Também tem junto relatório das projeções do Banco Central do Japão, o valor anual, e coletiva de imprensa do Banco do Japão, tá? Tudo isso para o Ien na terça-feira. É importante entender, eu não digo para você acompanhar a coletiva de imprensa, ou enfim, mas é importante você entender que dentro dessas declarações, né, de política monetária, geralmente o Banco Central ele pode deixar dicas do seu posicionamento com relação aos próximos passos em termos de inflação ou deflação, ou os seus próximos passos em termos de fomentar o consumo ou restringir o consumo para conter a inflação ou para aquecer um pouco mais a economia para que as coisas andem um pouco mais rápido, tá? Então, às vezes acontece, imagina, você está operando o Ien, de repente, do nada, o mercado começa a movimentar 50 pips de forma muito aleatória. Você não entende o que está acontecendo. Basicamente, pode ser que tenha alguma coisa, algum presidente, algum dirigente do Banco Central do Japão, por exemplo, dando alguma entrevista
falando sobre aquilo que pode acontecer com o Ien nos próximos meses, tá? Então isso é importante também. Ainda na terça-feira tem variação do número de desempregados para a Inglaterra. A última leitura foi menos 49.800. Basicamente aqui é a variação no número de desempregados, tá? Então se foi menos 49 mil, isso significa que diminuiu a quantidade de desempregados. É importante esse dado aí da Inglaterra, é um pouco diferente, tá? Basicamente é meio parecido com os Initial Jobless Claims, né, os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Mas ele mede a quantidade de pessoas que ficaram desempregadas, tá? Então você fala assim, então quer dizer que 49 mil pessoas perderam o emprego? Não, é exatamente o contrário. Desde a última leitura, houve uma melhoria no emprego em 49 mil pessoas. Tá? E a taxa de desemprego, que nesse momento na Inglaterra está em 4,2%, a expectativa de se manter em 4,2%. Na quarta-feira, a quarta-feira está bastante carregada essa semana, e tem o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor para a Inglaterra, de 5,2%, essa é a expectativa, tá? Esse é o valor anualizado com relação a dezembro. Só para, às vezes, quem não entende, né, o que é o valor anualizado? O valor anualizado contabiliza os últimos 12 meses, e não necessariamente de janeiro a dezembro. Então pega os últimos 12 meses. Se você está em maio, vai pegar desde abril do ano anterior até abril, né, que seria o mês anterior, tá? Isso é o valor anualizado. Por isso que sempre aparece assim, IPC anual, né, o valor anualizado com relação a dezembro. Então, especificamente, essa leitura vai fazer a leitura de dezembro de 2020 até dezembro de 2021, e por aí se mantém, tá? Então a expectativa é 5,2%, um aumento um pouco na inflação, por causa que a leitura anterior foi de 5,1%. Licenças de construção para o dólar. A expectativa é que tenha sido, né, emitido 1.701.000 licenças para a construção de casas novas nos Estados Unidos. Vou te explicar um pouco a respeito disso. Essa licença de casas novas para o dólar americano é um indicador importante. Por quê? Porque imagina que você é um construtor, você tem uma empresa de construção, tá? E você faz a parte burocrática de ir lá no órgão do governo que seja, para conseguir o alvará para construir, ou enfim, o documento que precisa, a parte burocrática para poder construir, beleza? Então esse indicador, ele mede a quantidade de casas, dessas licenças para a construção de casas novas que foram emitidas durante o último período. E esse indicador é importante porque, veja bem, pensa comigo, se forem emitidas, a última leitura foi 1.717.000 licenças de construção de casa nova nos Estados Unidos, ou de novas construções nos Estados Unidos, tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, a partir desse momento, na linha do tempo, né, se a gente for pensar que sim, dentro do processo de produção, a construção de uma casa, aqui está o pontapé inicial, que é basicamente, vamos imaginar, a liberação aqui, né, a licença de construção. Ao longo dos próximos 6 meses, 12 meses, dependendo da construção, você vai comprar ferro, comprar madeira, comprar tinta, comprar concreto, comprar tijolo, contratar pedreiro, contratar o servente de pedreiro, contratar o arquiteto, o engenheiro, vai comprar móveis, vai gastar água, vai gastar energia e etc. Portanto, quando esse indicador, essa licença de construção aumenta, né, ao longo dos próximos 6 meses, um ano, pode ser que aumente a demanda por bens, produtos e serviços, de forma geral, tá? Portanto, é importante também, é o indicador líder que chama, né, porque ele ajuda a entender, ajuda a criar uma projeção daquilo que vai ser construído ao longo dos próximos 12 meses, vamos dizer, né? Aqui nós temos o núcleo da inflação para o dólar canadense, com relação, esse aqui é o valor mensal, né, com relação ao mês de dezembro, tá? Diferente do valor dos indicadores que são anualizados, isso aqui mede apenas a variação de um mês para o outro, e apenas o núcleo da inflação para o dólar canadense. A última leitura foi em 0,6%, eu diria bastante alto. Nós temos também a variação do emprego para o dólar australiano, tá? A expectativa é que tenha sido criado 30 mil novos empregos durante o mês de dezembro. E a taxa preferencial de empréstimo do Banco Popular da China. O que isso quer dizer? Isso aqui é taxa de juros, basicamente. Então, na quarta-feira tem taxa de juros para a China. A última leitura está em 3,8%. A expectativa é que se mantenha em 3,8%. Tá? Não é
acho que na última reunião houve uma diminuição da taxa de juros de 3,85 para 3,8. Então diminuiu um pouquinho. Pode ser que se mantenha estável ou não, mas a taxa de juros geralmente é uma coisa que não se mexe tanto, tá? Na quinta-feira nós temos o IPC anualizado para o euro de novo, né? É claro, a gente precisa lembrar que a zona do euro, o euro, né, enquanto moeda, ou a zona do euro, é composta por várias economias. Então sempre tem algum dado saindo envolvendo o euro, tá? Declaração de política monetária do Banco Central Europeu, extremamente importante para você entender qual que pode ser os próximos passos aí do euro, tá? E que isso pode representar para a gente em termos de valorização ou desvalorização do euro. Pedidos iniciais de seguro-desemprego para o dólar, isso sai toda quinta-feira. A última leitura foi de 230 mil novos pedidos de seguro-desemprego. E a expectativa é que venha agora em 220 mil pedidos. Vendas de casas usadas, né? Basicamente isso aqui mostra para a gente como que está, se o comércio de casas usadas, né? Se o comércio de imóveis nos Estados Unidos está aquecido ou não. A casa usada, ela já gerou aquele impacto que ela teria na economia, beleza? Então uma casa pronta, ela não dá mais, cara, você não vai mais gastar ferro, madeira e etc, tá? Você vai gastar eventualmente para fazer uma reforma, mas é claro, a reforma nem se compara com o gasto que tem para construir uma casa. Portanto, a venda de casas usadas, eu entendo, essa aqui é a minha opinião, tá? Muito mais como um indicador para a gente entender como é que está o setor imobiliário nos Estados Unidos. E não necessariamente que isso tenha um impacto muito grande no PIB lá na frente. Na sexta-feira nós temos vendas no varejo, esse é o valor mensal, né, com relação ao valor de dezembro para a Libra. A expectativa é que tenha diminuído 0,6%. E núcleo de venda de varejo para o dólar canadense, a expectativa é que tenha aumentado 1,3%. Essas são as notícias importantes para essa semana e que podem movimentar o mercado, trazer oportunidade ou trazer algum problema para você. Importante que você saiba, e todo domingo eu vou te trazer essas notícias para você começar a entender um pouco melhor como funciona, você se preparar para isso. Eu, Diógenes, eu evito operar em feriado nos Estados Unidos e taxa de juro nos Estados Unidos, tá? Ou taxa de juros de algum país. Eu não opero o yuan chinês, eu não opero. Porém, se eu operasse o yuan chinês, na quarta-feira eu não operaria yuan chinês por causa que tem taxa de juros. Então, se tem taxa de juros, eu particularmente fico de fora e não opero. Beleza? Se você gostou desse vídeo, esse calendário econômico comentado, te explicando, eu vou fazer isso todo domingo para você entender. Deixa o seu like nesse vídeo, é muito importante. E amanhã, apesar de ter feriado nos Estados Unidos, né, ser feriado nos Estados Unidos, o dia de Martin Luther King, etc., eu vou operar ao vivo com você e vou tomar decisões na sua frente e você vai poder fazer as perguntas que você quiser. Se você não está inscrito ainda, se inscreve nesse canal. Durante esse ano é um vídeo por dia, um material por dia. E o meu objetivo é agregar valor e te ajudar a dar o passo que você precisa para alcançar a consistência no mercado financeiro. Seja disciplinado, sempre fica com Deus. Amanhã temos live de trading ao vivo, aqui às 10 horas da manhã. Aqui nesse canal, 10 horas da manhã, live de trading ao vivo comigo. Beleza? Então é nóis e a gente se vê amanhã na nossa live. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.